Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula envolvendo problemas com conjuntos e nós sabemos que os conjuntos, na matemática representam a reunião de diversos objetos e as operações realizadas com os conjuntos são união, intersecção e diferença. Então, vamos iniciar essa aula resolvendo alguns exemplos para facilitar melhor o entendimento para vocês, tá bom? Vamos lá, primeira questão. Então, pessoal, na questão 1, vamos ler bem direitinho, entender do que se trata, tá bom? Então, diz assim: numa escola de 630 alunos, 350 deles estudam matemática, 210 estudam física e 90 deles estudam as duas matérias, matemática e física. Pergunta-se: letra A. Quantos alunos estudam apenas matemática? Ou seja, eles só estudam matemática, mas não estudam física. Letra B. Quantos alunos estudam apenas física? Ou seja, só estudam física, mas não estudam matemática. Letra C. Quantos alunos estudam matemática ou física? E letra D. Quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias, tá bom? Então, pessoal, primeiramente nós temos que fazer o quê? Nós vamos, dentro desse nosso retângulo aqui que vocês estão vendo, ele vai representar o nosso conjunto universo, tá certo? O conjunto universo é onde vai conter todos os números que estão envolvidos aqui no nosso problema. Então, nós vamos chamar de U, beleza? E o nosso conjunto universo nada mais é do que o número total de alunos que a questão traz para a gente, ou seja, 630 alunos. Tá certo? 630. Beleza? Vou fazer dentro desse conjunto universo, vamos fazer dois círculos, que é o famoso, diagrama de Venn, tá bom? Então, eles estão entrelaçados porque, pessoal, esse aqui, esse primeiro círculo da gente, vão ser os alunos que estudam matemática. Esse meu segundo círculo vai ser os alunos que estudam física, beleza? Então, tudo que tiver aqui dentro, são os alunos que estudam matemática. Tudo que tiver aqui dentro desse círculo são os alunos que estudam física. E olha só, e nesse meio aqui, entrelaçado, onde as bolinhas estão entrelaçadas, é a nossa intersecção, ou seja, são os alunos que estudam matemática e física simultaneamente, tá bom? Ou seja, estudam ambas as disciplinas, tá bom? Então vamos ler, sempre nós vamos começar a ler, pela nossa interseção. Então nós vamos interpretar nosso problema sempre se baseando primeiro sempre na intersecção, tá bom? Então vamos lá, pessoal, diz que 90 deles, estudam as duas matérias, tá bom? Então esse 90 ficará aqui, tá bom? Que representa a nossa intersecção. Agora sim, fizemos a intersecção, vamos ler o problema normal, iniciando, diz numa escola 630 alunos, já colocamos que é o conjunto universo, 350 deles estudam matemática. Pessoal, se já tem 90, veja, lembre-se que o círculo, que representa a matemática é todo ele, tá certo? É todo ele. Se já tem 90, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos se já tem 90, para chegar, para se ter 350, falta apenas o quê? 260 alunos, não é isso? Porque se eu somar 260 com 90, vai me dar justamente 350 alunos, belezinha? Vamos continuar, olha só. 210 estudam física, então se já tem 90, então 120 com 90 vai me dar justamente 210, tá bom, pessoal? Então, preenchemos já a nossa tabelazinha, não é isso? Nós vamos agora fazer o que? Olha só, nós vamos resolver cada questão. Letra A diz assim,
Quantos alunos estudam apenas matemática? Pessoal, ó, esse espaçozinho aqui, ó, é como se eu tivesse o meu conjunto diferença. É como se eu tivesse conjunto M menos o conjunto F, tá bom? Então, são os alunos que estudam apenas matemática. Então, a resposta aqui, para a nossa letra A, vai ser 260. Belezinha? Tá tranquilo? Quando ele diz, ó, letra B, quantos alunos estudam apenas física? Novamente, é essa partezinha aqui do meu círculo, ó. Tá bom? Ou seja, são os alunos que estão em física, retirando todos os alunos que estudam matemática. Ou seja, a resposta 120 na nossa letra B. Letra C diz o seguinte, ó. Quantos alunos estudam matemática ou física? Gente, quando diz esse ou aqui, na matemática, ela é interpretada dessa forma, ó. Letra C, ó, matemática ou física, tá certo? E o ou na matemática é a união dos dois conjuntos, ou seja, é tudo isso aqui, ó. Tá certo? É tudo que tiver dentro dessas bolinhas. Então, nada, eu vou apenas somar, não é isso? Então, eu vou apenas fazer essa somazinha. Olha só, 260 mais 90, que é a intersecção, mais 120. Somando tudo isso, vai me dar 470. Belezinha? Tá tranquilo até agora? Então, sempre quando falar ou, você vai, novamente, ó, você vai escrever, né, tudo que tiver dentro desses dois círculos, tá bom? Você vai somar, né? Então, o ou representa uma somazinha, um mais, tá certo? Então, a resposta é 470. Na letra D, minha gente, acompanha aqui comigo, ó. Quantos alunos não estudam nenhuma das matérias? Aí você se pergunta, professor, como eu vou fazer isso? Muito fácil. Lembre-se de uma coisa, minha gente, ó. Conjunto universo é tudo que estiver aqui dentro desse retângulo, ó, tudo. Faça a reflexão. Se ao todo foram pesquisados 630 alunos, né? Ó, 630 alunos. E nós já sabemos que o conjunto, né, dos alunos que estudam matemática ou física são os que estão aqui, né? A quantidade, nós sabemos que é 470, não é isso? Ou eles estudam matemática ou estudam física. Então, nós vamos fazer essa subtração, ó. O conjunto do universo vai ser, né, 630 menos 470, que são os alunos que estudam matemática ou física. O que sobrar vai justamente representar, pessoal, ó, esta nova bolinha, este novo círculo, que significa nenhum. Nem estudam matemática, nem estudam física, beleza? Então, 630 menos 470 vai me dar 160. Então, aqui, ó, eu vou ter 160 alunos que não estudam nenhuma das duas matérias. Então, observem bem, para vocês entenderem. Se na questão não falar desse dado aí, né, vocês têm que lembrar que o conjunto do universo é a soma de tudo, tá certo? Então, se vocês somarem, né? Como vocês somaram 260 com 90 com 120, deu 470, não deu 630, então a diferença, né? O restante para obtermos 630 é justamente as pessoas que não estudam nenhuma das duas matérias, tá bom? Então, compreendido até aí? Vamos para a questão 2. Pessoal, a questão 2, ela trata justamente também de conjuntos. E observem só como vamos resolver. Vamos lá, questão 2.
Em um condomínio de 600 famílias, 315 possuem carro, 240 famílias possuem TV e 182 não possuem nem carro nem TV. Pergunta-se, então, letra A: quantas possuem carro ou TV? Letra B: quantas possuem carro e TV? E letra C: quantas possuem carro e não possuem TV? Então, novamente, pessoal, nós vamos pedir o auxílio, né, nosso diagrama, né? Vamos usar o diagrama de Venn. Conjunto universo, nós já sabemos que é o total das pessoas que foram entrevistadas. Então, no caso aqui, 600, tá bom? 600 famílias foram entrevistadas. Então, ó, esse primeiro círculo vai se referir às pessoas que possuem carro e esse segundo círculo às pessoas que possuem TV, tá bom? Então, vamos começar sempre pelo que, pessoal? Ó, pela intersecção, ó. Esse espaçozinho aqui, que é o entrelaçamento dos dois círculos, tá bom? Então, olha só, se fala bem direitinho, se a gente analisar bem, diz aqui o seguinte: eu não tenho esse dado, essa informação, quantas pessoas têm carro e TV. Então, aqui vai ser X. Não é passar essa informação. Então, como vocês observem bem, às vezes vai faltar o conjunto universo, né? Ele não vai dizer quantas pessoas foram entrevistadas e vocês vão calcular através dos dados que o problema dá. Às vezes vai faltar a intersecção, tá bom? Às vezes pode faltar esse primeiro conjunto aqui, tá bom? Então é só a gente ler direitinho e vamos compreendendo a questão, tá bom? Compreendendo melhor? Ó, pessoal, se diz, ó, 315 pessoas possuem carro. Então, você lembra que sempre eu pego o número que tá aqui, ó, vou botar 315 e diminuo da intersecção. Sempre a gente não faz isso, né, para colocar quantas pessoas possuem somente carro. Então, lembrar que a gente faz isso, sempre tem essa subtração, tá bom? Então, 240 famílias possuem TV. Então, mesmo jeito, ó, pega 240 pessoas e diminuo da intersecção. Belezinha? Tá tranquilo até agora? Então, pessoal, continuando, ó, diz no problema que 182 pessoas não possuem nem carro e nem TV. Então, vai para aquele círculozinho da gente, né? Que ele não vai estar entrelaçado, não vai ter intersecção das famílias que possuem carro e TV. Então, vamos chamar de N, de nenhuma, tá bom? Então, 182 pessoas, tá belezinha? Aí, pessoal, vamos agora resolver o nosso problema. Letra A, vou responder aqui ao lado. Diz assim, ó: quantas possuem carro ou TV? Vocês estão lembrados que vai ser justamente, olha só, interprete comigo. Para eu saber isso, eu teria que saber aqui, ó, né, ó. Quando diz ou, é eu somar o que tem dentro, né, dos dois círculos, não é isso? Os números que tem dentro dos dois círculos nós vamos somar. Só que a gente não consegue somar porque tem X, ó. Interpreta aqui comigo. Se eu pegar a quantidade de pessoas, que no caso foram 600, né, ó, menos a quantidade de famílias que não possuem nem carro ou TV, vai me dar justamente a quantidade de pessoas, né, que possuem carro ou TV. Vai me dar isso, ó. Concordam comigo? Se eu fizer essa subtração, né, o total, que é o conjunto do universo, menos as famílias que não possuem nem carro ou TV, vai me dar justamente a união desses dois círculos, não é isso? Então, letra A, a resposta 418. Tá beleza? Tá tranquilo? Letra B. A letra B, pessoal, ele quer saber quantas famílias possuem carro e TV. Ele quer saber justamente isso aqui, ó. Eles querem saber a intersecção. Então, vamos ter que armar uma equação, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer como, ó? Vou fazer, ó, 315 menos x, que no caso aqui
são as pessoas que têm apenas, somente carro, tá bom? Ó, e vou somar mais a minha intersecção, que é justamente isso aqui, ó, beleza? E mais as pessoas que possuem apenas, as famílias que possuem apenas TV, beleza? E isso eu vou igualar a quanto, pessoal? Quanto foi que deu as famílias que possuem carro ou TV? Vamos olhar para a nossa resposta da letra A, 418. Pronto, agora aqui nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos resolver essa equaçãozinha. Ó, nós podemos eliminar, né? Ó, esse x aqui com esse, porque está um positivo, o outro está negativo, não é isso? Vamos ficar apenas com esse x aqui negativo, ó, menos x, belezinha? Vamos somar, ó, 315 está positivo com 240, vai me dar 555 positivo, beleza? Vamos somar logo desse lado. E vai ser igual a 418. Letras de um lado, números do outro, como nós já conhecemos, né? Então vai ficar menos x é igual a 418 menos 555. Menos x, vamos resolver essa operaçãozinha, né? Que vai me dar 137, tá bom? No caso, negativo, porque o maior número está negativo, beleza? Como nós sabemos, nós queremos o valor do x e não o valor do menos x. Vamos multiplicar por menos 1. Então, o x fica positivo e o 137 também fica positivo. Então, pessoal, ó, nós já achamos essa intersecção, não é isso? Então, quantas famílias possuem carro e TV? Então, a resposta é 137. Que são as famílias que possuem carro e também possuem TV. Tá tranquilo, pessoal? Então, vamos lá para resolver a nossa letra C, tá bom? Então, a nossa letra C, vou pedir que vocês pausem o vídeo, que eu vou ter que apagar aqui, tá bom? Para nós resolvermos a letra C. Ó, pessoal, na letra C, quantas possuem carro e não possuem TV? Então, nada mais é, ó, possuem carro e não possuem TV, ó. Ele quer saber justamente essa partezinha aqui do nosso círculo. Ou seja, é como se eu estivesse perguntando quantas só possuem somente o carro. Não é isso? Então, eu vou fazer 315 menos. Quem é x? Nós já descobrimos que o x vale 137. Não é isso, pessoal? Então, vai ficar 315 menos 137, que vai me dar 178 famílias. Então, essas 178 famílias, elas vão possuir somente o carro. Questão 3 diz o seguinte, ó, num clube exatamente 30%, então, ó, questão 3. Num clube, exatamente 30% dos sócios praticam futebol, não é isso? 80% vôlei. Se todos os sócios praticam pelo menos um dos dois esportes, qual é o percentual de praticantes dos dois? Então, vou chamar o auxílio do meu conjunto universo, né, juntamente com o diagrama de Venn, né? Então, nós temos aqui o seguinte, pessoal, ó, nós vamos, para você entender bem direitinho aqui como funciona, olha só. Então, nós temos nesse primeiro círculo que praticam futebol, nesse outro círculo que praticam vôlei. E lembrando que aqui a intersecção, né, são os que praticam futebol e vôlei ao mesmo tempo. Então ele quer saber justamente isso, ó, qual é o percentual de praticantes dos dois. Então nós não temos no problema, então vai ser x. Pessoal, nesse caso aqui não vai existir aquela bolinha dos que não praticam nenhum esporte. Por que não vai existir? Porque ele diz na questão, se todos os sócios praticam, ó, todos, pelo menos um dos dois esportes. Então não vai existir aquele sócio que não vai praticar nenhum dos dois. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que o nosso conjunto universo vai ser representado justamente pela união, não é isso? Dos que praticam futebol e vôlei, tá bom? Vai ser a união, tá bom? Ou ele vai praticar futebol ou ele vai praticar vôlei. Então, o nosso conjunto universo vai se resumir apenas
a isso aqui, beleza? Não vai ter os que não praticam nenhum dos dois, belezinha? Então, mesmo jeito, ó, 30% dos sócios praticam futebol. Então, como é que eu faço? Eu faço 30% menos o que está na intersecção. Lembra? Sempre a gente diminui a intersecção. Então, pessoal, ó, sempre você vai pegar o que está aqui, 30%, que diz na questão, menos a intersecção, tá bom? Então, 80% da mesma forma vai ser 80% menos o que está na intersecção. Aí, nós vamos simplesmente, pessoal, usar o que nós sabemos. Que se o universo, né? Se o conjunto do universo representar a união desses dois conjuntos, então, quando a gente soma os dois, tem que dar 100%. Né? E toda questão de porcentagem sempre vai ter essa questão. Se nós somarmos tudo, não é isso? Então, vai representar os 100%. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer o quê? Eu vou armar nossa equaçãozinha, ó, 30% menos x, beleza? Mais x, mais 80% menos x, que isso vai me dar 100%. Acompanha aí a nossa resolução, tá bom? Então, ó, eu posso cancelar x com x, vai sobrar menos x, tá certo? Vou somar, pessoal, ó, 30% com 80%, no caso vai me dar 110%. Tá bom? E isso igual a 100%. Letras de um lado, né? Números do outro, vai ficar 100% menos 110%. Menos x vai ser igual a menos 10%, porque o maior número é quem decide o sinal, beleza? Então, multiplicando por menos 1, vai ficar x é igual a 10%. Isso é trocar o sinal tanto da variável como do número. Então, ó, nós já achamos o que ele queria na questão. Ele queria saber o percentual, né? Então, a resposta vai ser 10%. Das pessoas, né, dos sócios, praticam ambos os esportes. Tá ok, pessoal? Então, estão comigo? Tá tranquilo? Tá de boa? Vamos lá para a nossa próxima questão. Então, só fazendo um comentário, sempre quando questões que envolvem porcentagem, a soma de tudo tem que dar 100%, beleza? Então, próxima questão. Questão 4, e diz o seguinte: numa comunidade são consumidos os tipos de leite A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, foram colhidos os resultados. Então, ó, leite A, número de consumidores 100. Leite B, número de consumidores 150. Leite C, número de consumidores 200. Consumidores A e B, ou seja, os que consomem tanto leite A como leite B, 20. B e C, né, 40. Os consumidores A e C são 30. E os que consomem os 3 tipos de leite ao mesmo tempo, né, o A, B e C, foram 10 consumidores, beleza? E também tem nenhum dos 3, ó. Então nós temos 160 consumidores, não consomem nenhum tipo de leite A, nem o B, nem o C. Então, ó, na letra A diz o seguinte, ó: quantas pessoas foram consultadas? Então vamos pedir o auxílio da nossa tabelazinha, ó, meu conjunto universo, tá certo? Então, nesse problema aqui ele não diz, como eu falei para vocês, pode acontecer isso. Então, nesse problema aqui não diz quantas pessoas foram consultadas. E como vamos descobrir? Não tem problema, vamos lá. Vamos desenhar os nossos círculos entrelaçados, tá bom? Vamos chamar, ó, leite A. Aqui vai ser o tipo de leite B. Mas veja que dessa vez tem uma coisa interessante. Nós temos um terceiro tipo de leite. Então, vamos fazer mais um círculozinho. E esse novo círculo aqui, vamos chamar que é o tipo de leite C. Tá bom, pessoal? Essa bolinha aqui abaixo vão ser as pessoas que consomem esse tipo de leite, tá bom? E
Também nós temos a nossa bolinha, que são os consumidores que não compram nenhum tipo de leite A, nem o B, nem o C, tá bom? Ó, pessoal, agora a gente tem que entender bem direitinho, olha só. Quando tem uma intersecção com 3 círculos, ó, esse espaçozinho aqui, ó, é a intersecção dos 3 círculos, tá bom? Então, quem está aqui participa dos 3 círculos ao mesmo tempo, tá bom? Se a questão perguntasse quantas pessoas consomem o leite A, ou leite B, ou leite C, então seria justamente a união desses 3 círculos aqui, tá bom? A resposta seria, tá bom? Então vamos ler, ó, quando acontecer isso, do mesmo jeito, vamos começar a ler pela intersecção. Agora de quem? Dos 3 tipos de leite. Então olha só, diz aqui que foram 10. Então ó, o 10 vai ficar justamente nessa partezinha aqui que representa a intersecção dos 3 círculos, tá bom? Ou seja, essas 10 pessoas tanto consomem o leite A, como consomem o leite B, como consomem o leite C. Tá, belezinha? Então vamos lá. E nós vamos para as próximas intersecções, ó. Ele diz que 30 pessoas consomem o leite A e C. Olhem bem para cá. Se já tem 10 pessoas aqui na intersecção, então, como são 30, eu acrescento apenas 20. Diz o seguinte, a próxima intersecção. 40 pessoas consomem o leite B e C. Ou seja, vai estar dentro desse espaçozinho aqui, ó, B e C. Concordam comigo? Não é isso? B e C. Como já tem 10 pessoas, não é isso? Então faltam apenas 30. E a próxima intersecção, ó, A com B, que vai ser esse espaçozinho aqui, ó. Então diz que 20 pessoas consomem o leite A e B. Como já tem 10, só faltam apenas 10, tá bom? Então, ó, continuando, o conjunto A é formado por 100 consumidores, não é isso? Então, se a gente reparar bem, ó, todos esses números que estão dentro desse círculo aqui, que é o conjunto A, nós temos que somá-lo, né? 20 mais 10 vai me dar 40. Como são 100 consumidores, então faltam apenas 60 para completar os 100, beleza? Olha só, acompanha aqui o círculo, ó, nós já temos 30 mais 10, ou seja, 50. Como são 150, está faltando apenas 100, beleza? Para completar o conjunto B. O tipo de leite C, nós temos que são 200 consumidores, né? Então, observe, aqui o círculo C, ó, é composto, né? Nós já temos uns valores, né? 20 mais 10 mais 30. Vamos somar. Vai me dar 60. Como são 200 consumidores, então faltam apenas 140 consumidores para completar o conjunto C, beleza? Aí tem que lembrar que tem 160 pessoas que não consomem, né, nenhuma dessas 3 marcas de leite, belezinha? Então, pessoal, a letra A pergunta quantas pessoas foram consultadas. Então, vou fazer aqui, tá bom? Ó, a letra A. E nós vamos somar tudo isso daqui, tá certo? Ó, todos esses números que estão dentro desses 3 círculos e também as pessoas que responderam que não tomam nenhum desses 3 tipos de leite, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Ó, eu vou colocar aqui, ó, o conjunto universo, tá bom? Eu vou somar, ó, 60 mais 20 mais 10 mais 10, ou seja, são esses números que estão dentro do conjunto A. Conjunto B, eu vou ter que é 30 mais 100, são esses números que estão, né, dentro do conjunto B que faltavam, e mais 140 mais 160. E isso tudo, pessoal, ó, vai ser igual a 530. Então, somando tudo, vai me dar 530. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá para a nossa letra
B. A letra B pergunta: quantas pessoas consomem apenas 2 tipos de leite? Então, pessoal, 2 tipos de leite. Concordam comigo que vão ser justamente esses valores aqui, 10 que consomem o leite A e o leite B. Aqui 20 que consomem o leite A e o leite C. E 30 que consomem o leite B e o leite C. Belezinha? Então nós vamos somar 10 mais 20 mais 30, que vai me dar 60. Tá bom, pessoal? Entender direitinho como funciona? Tá certo? A letra C pergunta: não consomem o leite tipo B. Vocês concordam comigo que nós vamos excluir todas essas pessoas que estão dentro desse conjunto B, Ou seja, esses restantes, não é isso? Nós vamos somar. A letra C, nós vamos somar justamente esses que não consomem o leite do tipo B, que é 60 mais 20 mais 140 mais 160. Então, somando tudo isso, nós vamos obter 380. Ou seja, 380 pessoas não consomem o leite do tipo B. Belezinha, pessoal? Então, vamos para a nossa última letra D da questão 4. Olha só. A pergunta é: quantas pessoas não consomem o leite do tipo A ou não consomem o leite do tipo B? Então, vocês concordam comigo que nós vamos excluir essas pessoas que estão dentro do conjunto A, essas pessoas que estão dentro do conjunto B, e vamos fazer apenas a soma de 140, que são as pessoas que consomem apenas o tipo C, tá bom, de leite, mais 160, que são as pessoas que não consomem, nenhum dos 3 tipos de leite, tá bom? Então, somando 140 com mais 160, nós vamos obter 300 pessoas. Então, pessoal, 300 pessoas é a quantidade de pessoas que não consomem o leite tipo A e também não consomem o leite do tipo B, tá bom? Nem o A, nem o B. Então, pessoal, finalizando nossa aula, espero que todos tenham entendido essa noção de conjunto e até a próxima aula.